Ciao a tutti, eccomi, ou melhor, eccoti, porque a Aurorinha segue aqui no forninho para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu resolvi responder algumas perguntinhas que me fizeram. Eu deixei há um tempo atrás, alguns meses já, deixei uma caixinha lá no meu Instagram, então se você não me segue ainda, eu vou deixar meu arroba aqui embaixo para você ir lá me seguir. E aí eu deixei essa caixinha para quem quisesse me fazer perguntas sobre gestação e maternidade aqui na Itália. Eu ainda estou na fase da gestação, né? Não comecei ainda a fase da maternidade real, oficial, com o bebezinho no colo. Então vai ter muitos vídeos aí ao longo dos próximos meses, né? Pretendo que esse canal não seja apenas sobre isso, mas ultimamente é o que eu estou vivendo. Por isso que eu resolvi abrir essa caixinha e selecionei 5 ou 6, talvez 7 perguntinhas que me fizeram lá para responder para vocês aqui. E aí nessa caixinha surgiram muitas perguntas iguais ou parecidas, então eu vou tentar responder elas de uma maneira que eu consiga ajudar aí o máximo de pessoas, né, sanar as dúvidas do máximo de pessoas. Então se esse conteúdo te interessa, vem comigo depois da vinheta. A primeira pergunta que mais surgiu, então eu já vou começar logo de cara respondendo ela, e eu achei engraçado que teve uma pergunta sempre desse mesmo assunto, mas teve uma pergunta que eu achei que foi formulada de uma maneira engraçada, então eu vou responder ela primeiro e depois eu vou responder as demais perguntas, né, que apareceram, que foram repetidas, mas apareceram de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês vão me entender. Enfim, a primeira pergunta foi: existe cesárea na Itália? Sim, existe cesárea na Itália, né? Não é só o parto natural, é óbvio que existe também a cesárea. Então, o jeito que essa pergunta foi feita eu achei um pouco engraçada. Mas as demais perguntas que apareceram repetidamente foi: posso escolher por fazer uma cesárea na Itália? E a resposta é não, não pode. Então, sim, né, existe a cesárea na Itália, mas ela só vai ser feita em últimos casos, digamos assim, quando o seu médico achar que for necessário. Geralmente eles vão achar que é necessário se a mãe ou o bebê corre algum tipo de risco, ou se o bebê não está em posição ideal. Então, tudo vai ser feito para que você tenha um parto natural, né? Um parto vaginal. E aí, caso não seja possível, eles vão optar por te levar para uma cesárea. Mas a cesárea aqui na Itália, assim como em diversos outros países que eu sei, ela não é uma opção da gestante como acontece no Brasil, que a gestante, junto com o seu obstetra, né, diz: eu quero fazer uma cesárea, vai lá e agenda a cesárea a partir de 37 semanas de gravidez, e aí tem data, horário certinho para ganhar o bebê. Aqui não é assim que funciona. Aqui vai ser sempre o parto natural a primeira escolha, não é nenhuma escolha, né? A cesárea vai ser feita realmente só em últimos casos. Em alguns casos, como por exemplo, se nas últimas semanas ali, quando chega no final da gestação, né, 39 e 40 semanas, se o bebezinho ainda não está em posição, ou seja, ele não está ainda com a cabecinha para baixo, ele está ao contrário, neste caso o médico já vai optar na hora por fazer uma cesárea. Inclusive, a minha obstetra comentou que na França eles fazem parto natural mesmo se o bebezinho tá ainda com a bundinha para baixo e não com a cabeça como deveria ser. Eu achei uma curiosidade, então resolvi compartilhar com vocês. Achei bem estranho, na verdade, mas ela disse que sim, que na França acontece isso. Coisa que na Itália já não acontece, né? Se o bebezinho tá ao contrário e chegou aí nas 40 semanas e começa um sofrimento fetal, já vai ser feita a cesárea na hora. Tem alguns outros casos também que eles já partem direto para uma cesárea. Por exemplo, se você chega ali nas 40 semanas, muito provavelmente você vai começar a ser acompanhada quase que diariamente. Pelo menos aqui em Torino, no hospital que eu escolhi, é assim. E aí, caso eles vejam que você já não tem líquido amniótico, eles te levam diretamente para uma cesárea. Deve ter também alguns outros motivos que te levam direto para uma cesárea, senão realmente vai esperar
o bebê tá pronto, estourar a bolsa, começar as contrações, o trabalho de parto, enfim. E aí, inicialmente começa sem a epidural, né, a anestesia, parte para uma epidural se os médicos veem, e a gestante também pode solicitar uma epidural caso esteja muito tempo de trabalho de parto e que não tá evoluindo e que não, as contrações, a dilatação, né, não tá aumentando. Aí nesse caso lá no final eles acabam partindo também para uma cesárea, mas inicialmente vai ser feito tudo da forma mais natural possível. Gente, um adendo aqui. Na verdade, eu tinha terminado de editar o vídeo e eu resolvi pesquisar na Constituição se existia alguma lei que falasse um pouco mais sobre essa escolha do parto cesáreo, né? Existem ali duas leis que ficam contraditórias entre si em relação a isso, mas o que deu para entender, até de um artigo ali de um médico que eu tava lendo, é que a mãe tem sim a possibilidade de solicitar uma cesárea, principalmente em clínicas privadas. Porém, até vou ler aqui para vocês como estava escrito nesse artigo que eu encontrei, né? Na ausência de indicação clínica adequada para que seja feito a cesárea, o médico tem o direito de recusar o pedido dessa cesariana programada, e é o que acontece, né? Porque os médicos não querem se responsabilizar caso alguma coisa saia errado e eles tenham tido feito essa cirurgia desnecessária. Então, por isso que aqui na Itália não tem praticamente cesáreas programadas. Mas lendo aqui, eu vi que a mãe, né, por lei, ela pode sim solicitar e o médico pode sim se recusar. E na grande maioria das vezes os médicos recusam. Então acho que é por isso que não se fazem muitas cesáreas aqui na Itália. Mas sempre nesse mesmo artigo que eu tava lendo, se a paciente com o seu obstetra privado ou até mesmo um psicólogo relata que por motivos psicológicos é necessário para a saúde psicofísica da mulher a realização de uma cesárea, neste caso o médico, por lei, não se pode recusar a fazer uma cesárea programada. O que a gente sabe é que a grande maioria dos partos aqui na Itália são partos naturais, apesar de que eu também estava lendo que dos países europeus, a Itália está entre os países que mais fazem cesáreas, mas não por pedidos da mulher, como acontece no Brasil, e sim por outros motivos que levam a agendar uma cesárea, que eu já falei aí, né, anteriormente. A próxima pergunta, que surgiu bastante também, foi quanto custa parir na Itália, né, ganhar um bebê na Itália. Se você for fazer tudo na rede pública, e lembrando que a grande maioria é assim, você não vai pagar absolutamente nada por isso. Nem mesmo se você solicitar uma epidural durante o trabalho de parto, nem mesmo se no final você tiver que acabar indo para uma cesárea, você não vai ter nenhum gasto em relação ao parto, à internação, a fármacos, qualquer coisa. É tudo absolutamente gratuito. Porém, muitos hospitais, mesmo públicos, oferecem alguns serviços a pagamento, como por exemplo um quarto privado. Então, mesmo que você faça aí o seu parto num hospital público, eles te dão essa opção de pagar por um quarto privado, ou muitas vezes pagar por um acompanhante extra. Tem alguns serviços que os hospitais mesmo públicos oferecem a pagamento. E aí eu já aproveito para responder também uma outra pergunta que surgiu e que é sempre nesse nicho, né, de pagamento, que é em relação aos exames durante a gestação. A mesma coisa, se você opta por fazer o parto pela rede pública, você não vai ter nenhum gasto com exames. Todo e qualquer exame, visita médica, as ecografias, tudo é totalmente gratuito. O único exame que vai ser a pagamento, mas é um exame opcional, não é obrigatório, é aquele de screening fetal, né? Que abrange uma gama bem grande de doenças para descobrir a possibilidade, porque não é nem certeza, mas é a possibilidade de o seu bebê ter alguma doença.
O único teste de screening que é gratuito, né, que é oferecido pela rede pública, é aquele que controla algumas anomalias cromossômicas, mas são 4 ou 5. Síndrome de Down, trissomia 13, trissomia 18, síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter, se eu não me engano são essas. Esse exame de screening, ele é com preço, né, então ele é gratuito. Caso você queira fazer aquele que vai avaliar a possibilidade de muito mais doenças, ele é a pagamento e aqui em Torino ele gira em torno de 900 euros. Outra pergunta que surgiu foi: posso fazer o meu parto em casa ou em uma clínica privada? Sim, você pode, mas para você ter uma ideia, é tão incomum aqui na Itália que aqui em Torino, uma amiga comentou comigo, né? Eu perguntei para ela e ela comentou comigo que existia uma clínica privada, mas por falta de procura eles acabaram fechando. Então, para vocês verem como a grande maioria das pessoas acaba realmente indo para a rede pública, para um hospital público. E aí eu não consegui nem ligar para esse lugar, né, porque acabou fechando. Eu queria ligar e me informar, a questão de valores e tudo mais, então não tive, né, essa opção. E aí eu acabei pesquisando um pouquinho na internet quanto custaria você fazer um parto na rede privada, em uma clínica privada, uma maternidade, né, como vocês chamam aí no Brasil. E eu vi que os preços partem de 2.000 euros aproximadamente. Isso para fazer apenas o parto. Porém, geralmente quem opta por uma clínica privada acaba fazendo toda a parte inicial durante a gestação, né? As visitas com obstetra, com ginecólogo, os exames, tudo nessa clínica privada também. E aí os preços podem chegar a 5.000 euros. Por quê? Uma consulta com o obstetra ou ginecólogo, enquanto que na rede privada ela é gratuita, nessas clínicas privadas ela vai custar em torno de 100, 120 euros. O mesmo serve para ecografias. Enquanto na rede pública a ecografia é totalmente gratuita, na rede privada pode chegar até 150 euros. Então, juntando aí todos os gastos, né, durante toda a gestação, os exames, acompanhamento obstétrico e tudo, você vai pagar entre 2 e 5.000 euros para fazer o seu parto numa clínica privada. Outra opção, então, é você ter o seu parto em casa. Obviamente que não é gratuito, né? É sempre a pagamento. E os preços mudam de região para região. Isso porque em algumas regiões você vai ser reembolsado uma parte, não tudo, mas uma parte do que você gastou. Pelo que eu encontrei, né, nas minhas pesquisas, as regiões que têm esse reembolso do Sistema Nacional de Saúde são, eu vou ter que ler aqui porque eu não me lembro de cabeça, mas são o Piemonte, Emília-Romagna, Marche, Lazio e as províncias autônomas do Trento e Bolzano. E por que você tem o reembolso, né? Porque segundo o Sistema Nacional de Saúde, custa menos para eles, né? O governo tem um gasto menor com você, caso você opte por ter o parto em casa, do que se você usasse as instalações do hospital e ficasse internada ali 2 ou 3 dias. Então, por isso que eles dão esse incentivo, esse reembolso para você ter o seu parto em casa. Cada região vai ter um preço diferente. E aí, pesquisando, eu encontrei que aqui no Piemonte, por exemplo, para você ter um parto em casa, os custos vão ser de 1.300 a 2.000 euros, mais 500 euros aproximadamente para as visitas durante o puerpério, que é depois que você pariu o bebê, né? E desse valor, o governo vai te reembolsar 930 euros. Então, coloca aí que você vai gastar no máximo 2.500, do qual 930 vai ser reembolsado. E aí vale ressaltar que para você poder ter um parto em casa, existem alguns protocolos bem rígidos, né? Então, alguns deles, de acordo com as minhas pesquisas, são que a mãe tem que estar em perfeitas condições de saúde, assim como o bebê tem que ter tido aí uma evolução, né, muito boa durante toda a gestação, um crescimento bom. A mãe tem que ter menos de 40 anos, não ter nenhuma doença grave ou nunca ter passado por uma cirurgia grave. Não pode ser uma gravidez de gêmeos, tem que ser uma gravidez de um bebezinho apenas, né? A casa, né, onde vai ser feito esse parto, não pode ter uma distância de mais de 20 minutos do hospital mais próximo e, obviamente, que o bebê tem que estar na posição, né, ideal para ter um parto natural.
que é a cabecinha já para baixo, encaixadinha. E aí, como é que vai funcionar esse parto em casa? Não sei se em todos os hospitais é assim, mas o Hospital Santana, que é o hospital aqui de Torino que faz esse tipo de trabalho, né, que dá essa opção para gestante, eles vão disponibilizar 2 obstetras que vão ficar aí disponíveis para você a partir da 37ª semana, ou 37 semanas, até 41 mais 6. Passando desse prazo, já não é mais possível também fazer um parto em casa. Além disso, essas obstetras, elas vão fazer as visitas, né, no puerpério, então após o nascimento do bebê, e elas vão estar presentes, né, as 2 na sua casa durante todo o trabalho de parto e toda a primeira assistência ali durante as primeiras horas do nascimento do bebê. A próxima pergunta que surgiu, e eu achei bem interessante porque era uma dúvida também minha, né? Não que as outras não fossem, mas as outras eu já sabia um pouquinho, já conhecia um pouco antes mesmo de ficar grávida. Já esta pergunta eu fui aprendendo também durante a minha gestação, que é a minha obstetra, né? Seja ela da rede pública ou obstetra privada, vai estar presente no meu parto? Eu posso ter uma doula durante o parto? Então são 2 perguntas, né? E a resposta é não se sabe, né? Depende. Porque se você for acompanhada durante a sua gestação pela rede pública, seja numa ASL ou diretamente no hospital, não significa que durante todas as suas consultas você vai ter a mesma obstetra. Por exemplo, no meu caso, eu tive 2 obstetras durante a gestação. Eu fui acompanhada no ASL, mais perto aqui da minha casa, e as primeiras consultas foram todas com a mesma, eu achava que seria ela até o final, mas chegou um momento em que mudou, porque ali são várias obstetras, e aí o dia que você tem a visita é aquela que tá ali trabalhando naquele dia, né? E respondendo a pergunta se ela vai estar presente no meu parto, muito provavelmente não, né? Porque como eu sou acompanhada aqui pelo ASL, essa obstetra teria que também trabalhar no hospital onde eu vou ganhar o bebê. E eu não sei se ela trabalha lá, então provavelmente ela não vai estar lá. Já para quem está sendo atendido diretamente no hospital, pode ser que a obstetra esteja de plantão no dia que você for ganhar o bebê, então a chance é um pouco maior. Porém, não é uma garantia, né? Não é certo que a sua obstetra é quem vai estar lá. O mesmo serve para quem tem uma obstetra privada. A não ser que você tenha sido acompanhado em uma clínica privada e você vai parir nessa clínica privada, então sim, provavelmente a obstetra, né, vai ser aquela ali. Porém, se você está sendo acompanhado por uma obstetra privada e você vai parir num hospital público, a mesma coisa serve, né? Como no caso que eu acabei de comentar, o nosso caso, se essa sua médica privada também trabalha para a rede pública e trabalha no hospital onde você vai parir, pode ser que no dia que você for parir, ela esteja de plantão e, né, você caia nas mãos dela. Mas não é uma garantia. Falando em obstetra, né, ser a mesma obstetra durante toda a gestação, eu sei de pessoas que deram a sorte de, em todas as consultas, terem sempre a mesma obstetra, e pessoas que em cada consulta conheceu uma obstetra diferente. Porém, tudo fica na sua pasta, né, na agenda da gestante, então todas as suas informações estão ali e também estão no sistema. Então, o lado bom de você ser seguido pela rede pública é que fica tudo registrado no sistema. Então, cada consulta que você vai, a obstetra que vai te atender vai ter ali no computador, na frente dela, todas as suas informações de todas as consultas anteriores. E aí, conversando com uma amiga também, porque a gente ainda não passou por isso, né? Mas eu perguntei para algumas amigas aqui que são mães, que já foram mães, se quem tem uma obstetra privada pode pedir para ela acompanhar o parto, mesmo que quem vai fazer o parto vai ser a obstetra da rede pública de plantão no dia. E ela falou que a grande maioria dos hospitais, se não todos, não permitem que uma obstetra privada faça parte, esteja presente durante o trabalho de parto. Então, se você mora aqui na Itália, teve alguma experiência assim, que a sua médica obstetra privada pôde fazer parte do seu parto, deixa pra gente aqui nos comentários pra gente ficar sabendo.
mas pelo que eu pesquisei e, né, no boca a boca e com algumas outras mães, elas disseram que não, que quem vai fazer o seu parto e apenas, né, vai ser a obstetra ou as obstetras da rede pública que estão de plantão naquele dia. E aí acho que isso já responde um pouco a pergunta da doula, né? Se é possível você ter a sua doula presente com você no seu trabalho de parto. Se você for ter um trabalho de parto em casa, acredito que sim, porque afinal você tá na sua casa, você leva quem você quiser, né? Se você quiser ter uma plateia ali, acredito que você pode. Porém, se tratando de hospital da rede pública, não é permitido levar uma doula. Novamente, isso falando dos hospitais aqui de Torino, com os quais eu me informei, então pode ser que em alguns hospitais aí nessa Itália toda, tem alguns hospitais que permitem que você leve uma doula ou que você leve mais de um acompanhante. Claro, a grande maioria, se não todos os hospitais, permitem que você tenha um acompanhante durante o trabalho de parto, mas acredito que, né, quase que todos eles permitem apenas um acompanhante. Então, nesse caso, você talvez poderia levar uma doula se você optasse pela doula e não pelo seu marido ou pela sua mãe, enfim. Você teria que escolher quem vai te acompanhar no trabalho de parto e aí, se você optar por uma doula, beleza, você pode levar. Mas você querer levar, por exemplo, seu marido mais uma doula, não é permitido. Caso alguém tenha, né, parido aí em algum hospital que tenham permitido mais de um acompanhante, também nos deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. Coloca qual hospital e de qual cidade, né, você teve essa experiência pra gente poder compartilhar aí essa informação. Aqui em Torino não, os hospitais permitem apenas um acompanhante e geralmente é o pai da criança, né, que vai acompanhar o parto. E aí uma outra pergunta que surgiu, que não é tanto em relação ao parto, mas em relação aos exames, né, durante a fase da gestação, é em relação àquele exame da curva glicêmica. Isso porque eu acho que eu compartilhei no meu Instagram, falei algumas coisas sobre, e aí surgiu essa dúvida, né? Umas 2 ou 3 pessoas fizeram essa pergunta, então achei legal trazer ela aqui pro vídeo. Que é em relação à obrigatoriedade ou não de fazer esse exame aqui. Isso porque, pelo que eu entendi no Brasil, é quase que obrigatório, todas as médicas pedem esse exame de curva glicêmica para gestante, e já aqui na Itália, não. Até porque, como eu falei, aqui na rede pública, né, todos os exames são gratuitos, então esse exame ele só vai ser solicitado se realmente for necessário. Para quem não sabe, esse exame de curva glicêmica, ele é realizado na parte da manhã e são 3 coletas de sangue, uma em jejum e depois a primeira 1 hora depois e a segunda 2 horas depois de a mãe ter ingerido uma solução que é de água e 75 gramas de glicose pura, alguma coisa assim. Se eu estiver errado eu coloco aí na telinha. Acredito que seja exatamente igual no Brasil, né, este exame. E a mãe tem um tempo para tomar esse líquido, que dizem que é super doce, eu não sei, não precisei fazer. E aí ela tem que tomar entre 5 e 10 minutos, não pode ser nem muito rápido, nem muito lento. E eu sei que se a mãe chega durante o exame a colocar para fora o remédio, ele tem que ser refeito, né, dias depois, não pode ser nem no mesmo dia. Enfim, se eu estiver errada, me corrijam aí. E aí, falando para vocês aqui, quando é que o médico aqui na Itália vai solicitar este exame? Em casos de gestante que tem uma glicemia elevada em jejum, né? Então, de acordo com os exames, os primeiros exames de sangue que você vai fazer, também vai ser solicitado em mães que têm mais de 35 anos, em mães que já tiveram diabetes gestacional em gravidez anterior, também em mães que têm um índice de massa corporal maior ou igual a 25 antes da gravidez, em mães que têm histórico familiar de diabetes tipo 2, histórico familiar de 1º grau, pelo que eu vi, tá? E também em mães de etnia de origem de algumas áreas do mundo, como Sul da Ásia, Caraíbas e Médio Oriente. Então, caso você se enquadre em um desses casos, saiba que você vai precisar fazer esse exame de curva glicêmica aqui na Itália.
Caso você não se enquadre em nenhum desses, muito provavelmente a sua médica não vai pedir para você fazer este exame de curva glicêmica. Então, no vídeo de hoje era isso. Pelo que eu vi, eu respondi as perguntas que mais apareceram, né, na minha caixinha. Caso você tenha alguma outra pergunta que eu não respondi, né, nesse vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque como sempre eu respondo todo mundo na medida do possível, né? Geralmente eu consigo. Então pode deixar aqui nos comentários. Caso você tenha alguma experiência diferente também, né, dessas que eu comentei, por favor, deixa aqui pra gente nos comentários pra gente poder ler e trocar uma ideia e deixar também para outras mães e futuras mães aqui da Itália, né, para quem tem essa curiosidade. Então, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!